Bom dia, povo de Deus. Gente, hoje eu acordei cedinho, porque ontem eu tava fazendo um seminário e Deus me deu uma revelação de um sonho que eu tive deve ter mais de um mês atrás. E eu sabia que aquele sonho queria me dizer algo. E eu falei, Senhor, no tempo certo, o Senhor vai me dar o discernimento e vai falar comigo. E ontem na hora que eu tava fazendo o seminário, o Senhor me deu revelação do meu sonho, discernimento, e eu fiquei assim muito impactada. Aí eu falei assim, Senhor, se for para eu contar para Daniel, meu marido, me acorda cedo, antes dele acordar para ir pro trabalho. Se não for para contar, então eu vou guardar para mim, porque tudo eu conto para ele, só que assim, a gente tem coisas que Deus revela para nós, tem coisas que a gente, Deus. Então eu tô aprendendo ainda, o Senhor tá me ensinando. Tem coisas que sou eu e Deus. Tem muitas coisas que eu falo com ele, que ele fica assim, meio assim, né? Porque é algo meio que eu tô buscando, é algo que Deus vai me revelando. Mas aí o Senhor me acordou 6 horas da manhã. Hoje o relógio era 6h02. Eu já tinha despertado assim um pouco. E Daniel levanta às 7. Ou seja, eu tô aqui cheia para transbordar. Enquanto ele não acorda, eu vou transbordar na sua vida. Foi assim. Aí eu disse, me dá uma palavra que eu já vou fazer logo o vídeo de manhã. Aproveitar que tá cedinho. Aí o Senhor falou no meu coração, eu já te dei a palavra. Ontem, durante o GC, tem um GC aqui em casa, o grupo de crescimento da igreja. E a todo tempo Deus tinha me dado uma palavra, só que eu não consegui ter a oportunidade de falar aquela palavra, porque graças a Deus foi uma bênção, o Espírito Santo tomou ali o lugar, né, e usou cada um, então eu guardei aquela palavra que eu não consegui, porque não era para ler, era para hoje. Então vamos abrir, se você puder, senão você anota, depois você estuda, gente, tudo vocês anotam e vão lá estudar, porque é aquilo que Deus revela para mim, Deus pode revelar algo diferente para você. Tá? Deus quer intimidade, relacionamento. Então, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Gente, todo mundo tem ouvido já essa palavra, né? Uma palavra linda, linda demais. O contexto, né, dessa palavra é o Senhor falando com Salomão. O Senhor apareceu em sonho para Salomão depois que Salomão ofereceu, né, junto com o povo de Israel, uma festa ao Senhor, porque eles acabaram, né, de fazer o templo, a casa do Senhor, consagrar e fizeram uma festa. Gente, o Senhor ama festa, mas uma festa santa e voltada para Ele. Deus deixou ali para Israel muitos decretos de fazer datas proféticas para eles festejarem, para eles buscarem. E Deus, Ele ama quando levantamos altares para eles. Deus ama ser adorado, gente. Se a gente tivesse a noção de quanto o Senhor... A gente acha que a gente vai só para a igreja, que a gente faz um culto e a gente adora. Não, a gente pode adorar a Deus a cada coisinha da nossa vida. De estar ali lavando uma louça, a gente está adorando, agradecendo, engrandecendo, né? A gente está no nosso trabalho, adorando o Senhor com o nosso trabalho, né? Toda vez que a gente fala dele, dá um testemunho, nós estamos levantando altares para o Senhor e o Senhor fica muito feliz. O Senhor ama ser adorado quando ele entende que no nosso coração só tem espaço para ele, não tem espaço para mais nada. Quando a gente está passando, né, por dificuldades e a gente está ali adorando, o Senhor está olhando e falando: olha como minha filha me adora, tá cheia de problema, mas ela entendeu que onde está a chave que vira tudo. Então, vamos levantar tronos para o Senhor, vamos adorar onde a gente estiver, com tudo que a gente faça, né, no nosso dia a dia, seja para adoração do Senhor, porque Ele ama, guarda isso no seu coração. O Senhor ama ser adorado.
Então ali depois, né, que o povo festejou, né, foi dispensado para suas tendas, Deus aparece a Salomão, né, e fala isso para ele, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, eu sararei a sua terra. E ontem também o Senhor tinha já me dado uma palavra aqui, agora se encaixou tudo, o Senhor é tão bom, o Senhor é perfeito, que diz aqui em Êxodo 15, 26, anota, gente, Êxodo 15, 26 diz assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que sara. Aleluia, Senhor, obrigado por essa palavra. Ali, Israel, para variar, né, estava murmurando, porque eles estavam com sede, queriam beber água e se depararam com águas amargas. E eles começaram a murmurar. E Deus manda Moisés, né, jogar ali uma madeira na água. E Deus sara aquela água. E Deus torna aquelas águas amargas em águas doces, águas potáveis, né, podemos dizer, nos dias atuais. Águas boas para se beber. Então, o Senhor vai e fala isso, né? Para Moisés falar isso com o povo, porque o Senhor sabe que a gente vai pecar. Deus conhece os seus filhos, gente. Deus sabe quanto nós somos errantes, quando nós somos pecadores, nós pecamos até no pensamento. Deus sabe da nossa incapacidade de não pecar. Deus nos conhece e o que Deus quer de nós? Que a gente se volte para Ele. É só isso que Ele pede. Se arrepende, se humilha. E eu sou fiel para te perdoar. Eu sou fiel para sarar a tua terra, para sarar a tua vida, para endireitar os seus caminhos. Ele é o Deus, Ele é Deus, Ele é Pai. Nós não conhecemos os nossos filhos. E nós, mesmo conhecendo nossos filhos, nós ainda somos surpreendidos por muitas atitudes dos nossos filhos. Ainda mais quando eles vão crescendo, estão numa fase difícil. Mas eu queria te dizer algo, Deus não é surpreendido pelos nossos pecados, pelos nossos falhas. Fala, nossa, ontem meu filho estava orando, pedindo perdão. Olha hoje já o que está fazendo. Deus, Ele te perdoou quando você estava pedindo perdão, mesmo sabendo que você ia errar de novo. Porque Ele olha para a intenção do nosso coração, para o quebrantamento do nosso coração. E aqui a todo momento Deus chama o povo de Israel e fala, olha, eu sou o Deus que sara, se vocês se humilharem, se vocês, né, pedirem perdão, se arrependerem, eu sou fiel para fazer. E aqui mais embaixo ainda, voltando para Crônicas, no 15 fala assim, agora estão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Quando você levantar altares para o Senhor, quando você se põe na posição, os olhos dele, os ouvidos estão atentos para você, querida. Que coisa linda. Deus é tão lindo, gente. Eu sou tão apaixonada pelo meu Deus. Cada dia, quanto mais eu conheço, mais apaixonada eu fico por Ele. E digo, ai, Senhor, como eu não mereço nada, mas como o Senhor me dá tudo. Aleluia, Deus. E mais à frente, no 19, Deus fala assim, porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servistes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então eu arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que sejam provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa que foram exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá, por que fez o Senhor assim com esta terra, como esta casa? E dirão, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram, e por isso ele trouxe sobre eles todo esse mal. Então,
Então eu queria te dizer também que as maldições, quem põe é Deus também. Deus, ele não vai contra a sua palavra. Deus, ele é justo. E o mundo espiritual é regido por leis. Então, assim como Deus diz que se nós nos humilharmos e adorarmos e clamarmos a Ele, Ele é fiel para fazer, para abençoar, para sarar, para perdoar. O mesmo Deus também diz que se nós, nos desviarmos, se nós adorarmos a outras coisas, a outros deuses, e não seguir os seus estatutos, ou seja, as leis que Ele já ordenou, as maldições cairão sobre as nossas vidas. E porque Deus é ruim? Não. É porque Deus é justo. Deus é justiça e Ele não pode ir contra a sua palavra. Então, quantas terras não estão devastadas, quantas vidas estão de cabeça para baixo, né? Quantas doenças que chegam até nós, quantas famílias destruídas, né? Quantas pessoas totalmente desorientadas, né? Digo até perturbadas. Isso são maldições que são sobre a nossa vida, por conta de gerações, né? Muitas maldições hereditárias que a gente não rompe, que a gente não quebra. Muito pelo contrário, a gente só abre brechas, só abre legalidade e as coisas vão atropelando a nossa vida. Então, o Senhor nos ensina, né, que nós temos que nos voltar para Ele. Querido, a gente sabe quando tem algo errado. A gente sabe quando tem algo errado. Mesmo a gente não vai para a igreja e ora, não sei o que, parece que as coisas não andam, que as coisas estão travadas, né? Deus é fiel, gente. Deus é fiel. Se a gente seguir e andar segundo a palavra dele, os estatutos, ele é fiel para fazer, porque a palavra dele diz isso. E se a palavra dele diz isso, é o que a gente tem que crer. Então, o que a gente tem que fazer? Se voltar para ele e perguntar: Senhor, me revela, me mostra, me dá discernimento. Me diz, Senhor, o que há em mim ainda que precisa ser quebrado, que precisa ser tirado. Vou dizer algo para vocês. Eu fiz um seminário de cura interior. E eu comecei, eu ainda estou aprendendo, né? Sobre legalidades, né? Sobre tronos que governam a nossa vida. Então, eu aprendi sobre o trono de Leviatã, que é um trono, né, que está ligado a outros tronos, mas assim, ele é o trono do orgulho, da soberba, né? E outras coisas. Então, eu pulei esse trono porque eu falei, eu sou a pessoa mais humilde que eu conheço. Olha só, já a soberba. Eu pensei, eu sou a pessoa mais... não tenho esse orgulho, eu não tenho soberba, não tenho dificuldade em pedir desculpa, em reconhecer, né? Falar, olha, desculpa se eu, né, te magoei. Se eu errei, foi tentando acertar. Esse era meu lema. E um dia, né, fiz isso, seminário, depois de uns dias, a libertação é um processo. A gente vai passando por um processo, e cada dia é um processo. Cada dia a gente vai, quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente se achega a Ele, mais a gente consegue enxergar dentro de nós. Então, um dia eu orando, eu falei, ai, Senhor, me mostra o trono que eu ainda estou alimentando. Eu falei assim para Deus, me revela. E eu deitei. Quando eu deitei, o Espírito Santo falou assim, Leviatã. Aí eu só fiz assim, não, Deus, não é esse não, é outro, porque eu não tenho problema nenhum de pedir desculpa, de me arrepender, né? Não tenho esse orgulho quanto às pessoas, né? Não tenho não. Eu querendo saber mais de mim, do que quem me criou. E Deus começou a me lembrar, e Deus falou assim comigo, algo comigo. Você se arrependeu. Eu te perdoei, mas você não reconheceu. E eu falei, Deus, como que isso é possível? Eu me arrepender e não reconhecer? Sim, eu fiquei, isso não é possível. O Senhor começou a me lembrar. E o Senhor começou a me lembrar. Ele é tão lindo. Ele começou a me lembrar das coisas que eu fiz. E com certeza Ele sabe que eu me arrependi. Eu me arrependi. Mas eu não dei nome ao meu pecado. Eu não coloquei diante de Deus.
eu só tinha desculpas. Eu falei, Senhor, me arrependo. Mas eu fiz, o Senhor sabe por que eu fiz. Eu tava nessa situação, Eu sofri isso, eu sofri aquilo, Senhor. Mas não era pra eu ter feito. Me desculpa, Senhor, me perdoa. Ou seja, eu impus no outro o meu pecado. Tipo, eu errei por causa do outro. Eu pequei por causa do outro. Porque fizeram isso comigo, porque eu sofri isso, porque eu tava nessa situação. Se eu não tivesse nessa situação, não tinha pecado. E não é isso que Deus quer de nós. E ali eu reconheci. E eu fui dando nome ao meu pecado. E eu falei, Senhor, eu fiz porque eu quis fazer, Senhor. Eu peguei esse caminho, eu errei nisso, Senhor. Porque em mim havia vontade, foi a vontade da minha carne. Porque eu não olhei pra Ti, porque eu não pensei em ninguém, porque eu fui egoísta. E ali eu comecei a me quebrar diante de Deus. Deus falou, agora sim, filha, agora você entendeu. Então é isso, é se voltar para Deus, né? Tirar todo o orgulho, toda a soberba, todo eu acho, eu posso, nós não podemos nada, nada. Com a força do nosso braço, a gente só vai andar, correr e se cansar. Mas Deus, Ele é fiel para sarar a nossa terra, para trazer cura, para trazer prosperidade. E tudo que nós temos que fazer é nos voltar para Ele e nos arrepender. Então, eu vou estar orando em nome de Jesus, que esse vídeo já tá ficando grande. Amém, tudo é bom. Senhor Deus e meu Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, porque o Senhor é um Deus justo, Deus. E apesar das nossas falhas, Senhor, das nossas injustiças, Senhor, dos nossos julgamentos, Senhor, dos nossos erros, do nosso erro, da nossa vontade, Senhor, do nosso orgulho, da nossa soberba, o Senhor continua sendo soberano sobre tudo. Senhor, eu te peço agora, Senhor, quebrando os nossos corações, Senhor, todos aqueles que estão, Senhor, ouvindo essa palavra, Senhor, recebendo, ó Deus, essa oração. Senhor, nos confronta, que o Teu Espírito Santo nos mostre, Senhor, nos dê discernimento daquilo que ainda precisamos, Senhor, nos humilhar, aquilo que ainda precisamos confessar, nos arrepender, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor, revela a nós, nos dá discernimento, Senhor. Desperta o Espírito, Senhor, de todos aqueles, Senhor, que estão chegando, Senhor, esse vídeo, Pai, que está chegando esse vídeo em nome de Jesus. Senhor, toma o nosso dia, guarda, Senhor, nossa casa, nossa família, nos protege, Senhor. Te louvo, te engrandeço, Senhor, exalto o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor é lindo, Senhor, o Senhor é paz, Senhor, o Senhor é perfeito, o Senhor é soberano, Senhor, o governo de tudo está nas Suas mãos, Senhor. E nós queremos assim, dessa forma, Pai. Obrigada, Senhor, por essa palavra, Senhor. Obrigada pela vida de cada um, Senhor. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Amém, graças a Deus.